Agora você vai acompanhar um pouco da construção do Shotokan. O que significa o Shotokan, de onde vem essa palavra e esse nome. Também vai ser bastante interessante lá na frente que você possa entender como o Karatê pode ser praticado no dojo e fora do dojo. Porque Funakoshi vai falar de um episódio que o Karatê também salva a vida dele. E outro ponto que é extremamente fundamental é a senhora Funakoshi, que sempre apoiou o mestre Funakoshi nas suas andanças pelo Karatê, trabalhava dia e noite sem parar, inclusive ele achava que ela era sobre-humana, porque ele nunca a viu dormir. Acompanhe esse episódio também. A família do Genshin Funakoshi, ela vem da classe Shizoku, que é uma classe de ex-samurais. E o avô paterno de Genshin Funakoshi, Gifuku, ele se tornou um erudito confuciano. Por ser um erudito confuciano, ele não tinha muitas preocupações com dinheiro. Em outras palavras do Genshin Funakoshi, eles não tinham dinheiro. E por conta da restauração Meiji, ele também ganhou um dinheiro por conta disso. Só que com o tempo, depois que ele morreu, esse dinheiro ele foi se esvaindo com o tempo. Um dos motivos que Genshin Funakoshi fala é que o pai dele, apesar dele ser elegante, apesar de ser alto, apesar de ser muito bom com a luta de vara, Bojutsu, ele tinha o costume de beber demais. Então isso acabou fazendo com que eles perdessem a fama da família que o Gifuku construiu. Ele fala que um dos motivos de conseguir ter passado por tudo isso é graças à mulher dele. O que ela fazia? Durante a noite, ela ficava acordada até tarde, tecendo um pano chamado Kazuri, que é um pano local. E ela vendia eles por 6 ienes. Quando ela acordava, bem cedinho, ela andava quase 2 quilômetros até uma horta para fazer colheita. Ele fala que ele não sabe como a mulher dele dormia, ou se ela procurava dormir. Mas ele diz que ela nunca se sentia cansada e nem mesmo fez com que ele desistisse do Karatê. Porque o Karatê, apesar dele gostar bastante, não rendia muito dinheiro. Mas mesmo assim, ela dizia que ele devia continuar e com o tempo até mesmo se interessou pela arte, observando ele praticar algumas vezes e até mesmo praticando quando se sentia muito cansada. E por conta disso também, às vezes, quando o Genshin Funakoshi praticava no pátio da casa deles, alguns jovens observavam, sentiam interesse e pediam para o Genshin Funakoshi ensinar. Só que, às vezes, graças ao trabalho, ele chegava tarde para poder ensinar esses jovens. Então, quando ele chegava, ele observava esses jovens treinando sob os olhos da mulher dele, que corrigia algumas técnicas e até mesmo ajudava eles. Um dos acontecimentos que aconteceram com o Genshin Funakoshi, que ele deixou bem claro, é que em um tempo de festas, essas coisas, a sua esposa ela saiu com seus filhos para visitar o seu sogro, que tinha época de festa, eles tinham essa tradição de ficarem sempre juntos. E como estava anoitecendo, essas coisas, o Genshin Funakoshi ficou muito preocupado e ele não queria aceitar a ideia de deixar os seus filhos virem sozinhos, sua esposa também, então ele resolveu ir até lá. Já era um começo assim, de noite, já estava bem escuro, e no meio lá daquelas árvores e tudo, que era bem perigoso, as estradas, 2 homens, que naquela época eram assaltantes, essas coisas, que era bem conhecido, eles começaram a querer intimidar Funakoshi, querendo assaltar. E aí os moços, eles chegavam, fechavam os punhos, já falavam assim, você sabe o que é que a gente quer, e ele ficava mais calmo, falava assim, eu acho que vocês estão me confundindo com alguém. E quando ele chegou mais perto, Genshin Funakoshi tinha o conhecimento e habilidade suficiente para simplesmente ter derrotado aqueles 2. Mas ele falou o seguinte, para que eu vou comprar uma briga se eu sei que eu vou perder? E aí os moços ficaram mais calmos. E aí ele perguntou, é o seguinte, você tem dinheiro? Ele falou, não. Você tem fumo? Também não. O que é que você tem aí? Eu só tenho uns bolinhos que eu estou levando para casa do meu sogro. Aí eles falaram, isso serve. Eles pegaram e saíram. Depois ele seguiu a caminhada dele, nos outros dias ele foi treinar e ele contou o acontecimento para os seus mestres. E os seus mestres falam que ficaram muito orgulhosos porque Funakoshi tinha entendido qual era a verdadeira essência do Karatê. Nas memórias de Genshin Funakoshi, houve um acontecimento marcante na sua vida, que foi quando ele foi para um ritual de adoração à lua, com seus 2 mestres, Itozo e Asato. Após o término, eles voltaram para suas casas, mas no meio do caminho,
eles foram atacados por um grupo de rebeldes. Genchi Funakoshi perguntou para seu mestre o que ele poderia fazer. Mestre Tozo, sabiamente, disse para ele se virar de costas para a lua e que Funakoshi fosse falar com eles. Assim foi feito, mas quando chegou lá, foi chamado de nanico e que ele estava se metendo em conversa de gente grande. Alguns dos rapazes reconheceu Mestre Tozo. Assim que foi disso, eles se reuniram para saber se pedir desculpas naquele momento ou não, e rapidamente saíram. Mestre Tozo mandou seus discípulos darem meia volta e ir pelo caminho mais longo para Shuri, onde eles ficavam. Mais tarde naquele dia, Genchi Funakoshi ficou sabendo que alguns rapazes foram na casa de Mestre Tozo pedir desculpa para ele do acontecimento na noite passada.